Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de ontem eu te falei sobre a importância da priorização e do controle das atividades diárias. Hoje eu quero te falar de como você pode implementar tudo isso na prática, fazendo um exemplo passo a passo com você. Então, como você faz isso, né? Primeira coisa que você deve fazer, escolher uma hora do seu dia para planejar as atividades. Pode ser no final da tarde, à noite, quando você retorna do trabalho, enfim, ou na primeira hora do dia. Depois você acorda, toma seu café, pode ser em casa, pode ser no trabalho. Você escolhe o local, você escolhe o horário, tá bom? Então, você define essa hora e você vai fazer a lista das atividades que você tem que fazer naquele dia. Todas as atividades que você precisa fazer naquele dia, certo? Já coloque seus compromissos da sua agenda, porque aí esses compromissos vão bloquear a sua agenda. Aquele horário você não tem disponível para realizar atividades. Compromissos, uma reunião, uma visita a um cliente, um treinamento, isso bloqueia a sua agenda, tá bom? Então você sabe que tem um número menor de horas para as atividades diárias, tá bom? Muito bem. Faça o seguinte, coloque agora nessa lista de atividades o que é importante e urgente. Lembra-se da matriz importante e urgente? Então, você vai colocar ali as atividades que são do Q1, do Q2, do Q3, Q4, certo? Aquelas divisões que você fez lá na matriz urgente e importante, tá bom? Todas aquelas que forem do Q1, você sabe, você vai colocar como A. Então você vai colocar A em todas as atividades que forem do quadrante 1. No quadrante 2, que é aquilo que é importante, mas não é urgente, você vai colocar como B. Certo? B. Já falamos sobre isso. Então, agora você vai pegar na sua lista e vai colocar A1 para aquela atividade mais importante. Por exemplo, você tem uma reunião com o cliente para resolver um problema recorrente. Tá? Então você tem que agendar essa reunião, né? Então, você tem que ligar para o cliente para agendar essa reunião. Então isso é uma tarefa urgente e importante, é um problema recorrente com um cliente importante e você tem que fazer isso imediatamente, não pode deixar para depois. Então essa é a tarefa A1, a mais importante. Depois você tem uma segunda tarefa na lista que é considerada A, que é, por exemplo, terminar o relatório de vendas e é o último prazo para entregar esse relatório de vendas para a diretoria. Enfim, você tem ali que colocar uma atividade A, que é a segunda mais importante. A primeira é agendar aquela reunião, a segunda é terminar esse relatório. Então você vai colocar A2 nessa atividade. Depois você tem listado ali uma tarefa B. Por exemplo, planejamento do próximo mês. Você está no final do mês, precisa planejar o próximo mês. É uma tarefa importante, certo? Mas como ainda tem alguns dias, você não é urgente, você pode fazer no outro dia, mas você coloca ali como é uma tarefa mais importante que você tem, B1. B1 é uma tarefa B e é das Bs a mais importante. Aí você tem um segundo B, que é estudar um novo projeto. Então, como esse tem mais tempo ainda, você coloca B2. Ela é importante, mas está no segundo plano em relação à primeira, aquela que é o planejamento do próximo mês, tá bom? Aí depois você tem algumas atividades C, por exemplo, ligar para um amigo que não fala há algumas semanas. Então você vai colocar ali C, C1, porque você considera essa C a mais importante das Cs. E você tem ali uma segunda tarefa C, dar retorno sobre o futebol do final de semana. E aí você vai colocar ali C2, que é a tarefa que você considerou a segunda na escala das Cs, que não são importantes. Vejam como, quando você faz isso, você tem uma priorização daquilo que você vai fazer naquele dia. E se você cumprir isso, fazendo primeiro as tarefas A, começando pela A1, depois a A2, depois assim sucessivamente, e depois indo para as Bs, B1, B2, e assim sucessivamente, e só depois, quando terminar elas, a partir para a atividade C, você vai fazer com que o seu dia seja muito produtivo. E se caso você não consiga realizar uma tarefa naquele dia que você programou,
você vai reprogramar para o dia seguinte, junto com as demais tarefas do dia seguinte. E você novamente vai fazer uma classificação das suas atividades no dia seguinte, priorizando novamente as atividades e fazendo todo esse controle. Tá certo? Vejam que esse tipo de planejamento faz com que você, a cada dia, se aproxime das suas metas, dos seus objetivos, da sua visão. E que torna o seu dia a dia muito mais produtivo. Você fica com aquela sensação de satisfação do dever cumprido. Sem contar que você vai estar alcançando as suas metas e seus objetivos. Tá certo, gente? Bom, se você gostou dos meus vídeos, curta aí, se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Certo, gente? Na próxima semana nós vamos estar falando sobre gestão financeira. Tá bom? Um grande abraço e até lá.